Vamos lá? Pega o teu material aí, já vamos começar? Primeiro vamos, como a gente já tem esse costume, entender a congruência de triângulos. Então, por exemplo, o que é congruência de triângulos? Triângulos são congruentes quando eles são iguais, ok? Quando eles têm mesma medida. Então, triângulos iguais, para eu poder classificar o triângulo e julgar ele como triângulos iguais, eu tenho 5 casos de congruência. E eu queria agora explorar com vocês. Vamos lá. Primeiro caso, o caso LAL. Lado, ângulo, lado. Como é que seria isso daí? Olha essas duas imagens que estão aparecendo para nós aí. Percebam que o lado AC, congruente ao lado DF, o lado AB, congruente ao lado DE, e o ângulo formado o ângulo correspondente entre os dois lados, o vértice A e o vértice D, também são iguais. Então, o que eu posso concluir aqui? Que nós temos o famoso LAO, lado, ângulo, lado. Beleza? Lembrando que quando eu falo que dois triângulos são congruentes, o sinalzinho que eu vou usar é o igual com um tiozinho em cima. Não esquece, igual e o tiozinho. Então, esse é o primeiro caso. Vamos lá. Segundo caso de congruência. 3 lados congruentes. Lado, lado, lado. Os 3 lados possuem medidas iguais. Então, por exemplo, lado AB igual lado DE, lado BC igual lado EF e lado AC igual lado DF. Os 3 lados são iguais. Se os 3 lados são iguais, eu posso concluir que nós temos uma congruência de triângulos, ok? Então, LLL. Então, se eu fosse mostrar para vocês aqui, os 3 lados são iguais. Então, vai anotando aí. LAO, lado, ângulo, lado, LLL. Terceiro caso. Ali, ó, mostrando para vocês. Terceiro caso. Eu tenho também o ALA, quando eu tiver o ângulo, o lado e o ângulo. Então, por exemplo, olha aqui a nossa imagem. O ângulo, lado, ângulo. Ângulo A congruente ao ângulo D. Ângulo C congruente ao ângulo F. E esse lado aqui são de mesma medida, lado AC com lado DF. Então, entenda que para eu poder julgar uma congruência, essa igualdade dos triângulos, 3 características são suficientes. Nesse caso, batendo na tecla de novo aqui, nós temos o ALA, ângulo, lado e ângulo. Quarto caso de congruência. Quando eu tiver o lado, ângulo e ângulo oposto. Faltou a palavrinha oposto aqui, vai aparecer no próximo slide. Observa, eu tenho esse lado, eu tenho esse ângulo, vamos para o lado primeiro, ó, lado AB com lado DE. Eu tenho o ângulo B aqui, ó, certo? Ó, lado, ângulo e ângulo oposto. Então, ó, o ângulo C com o ângulo F, o ângulo B com o ângulo E. Luciano, não enxerguei direito. Então, aqui, ó, para ficar mais fácil de enxergarem. Observa que aí o aluno acha assim, Luciano, mas esse daí seria o ALA, então. Não seria o ALA. Por que não seria o ALA? Porque eu tenho o lado, eu tenho o ângulo e eu tenho o ângulo oposto. Para ser o ALA, o lado AB tinha que estar aqui no lugar do BC. Então, observa que a disposição que vai ficar o lado e o ângulo é importante para eu julgar essa congruência. E o quinto caso que eu não coloquei para vocês aí, o quinto caso eu queria narrar com vocês aqui. O quinto caso é quando nós temos um caso especial chamado HC. Hipotenusa cateto. Então, quando 2 triângulos têm hipotenusa e catetos congruentes, um cateto e uma hipotenusa, nós temos um caso HC.
É lógico que pelo teorema de Pitágoras, se um lado, que é o cateto, e a hipotenusa são iguais quando eu comparo dois triângulos, obviamente que o outro lado também vai ser igual e vai cair no caso LLL. Mas a gente usa a nomenclatura HC para simplificar às vezes na visualização de um exercício. Ok? Gente.